está se planejando para vir para Portugal, cuidado. Nesse vídeo a gente vai te mostrar 4 erros graves que estão fazendo brasileiros perder muito dinheiro aqui em Portugal e muitas pessoas lucrarem nas suas costas. Eu sou a Camila Zelinski. E eu sou o Marcelo Arievelo e esse é o canal Nova Trip Portugal. Então, já se inscreve no nosso canal, que a gente está postando todas as nossas rotinas, tudo que a gente está aprendendo, e é informação útil, porque informação aqui é ouro. Esse vídeo não é o tipo de vídeo que a gente gostaria de trazer, porque a gente somos um casal bem animado, gostamos de viver a vida feliz, alegre, mas infelizmente esse tipo de vídeo, mesmo que triste, tem que ser trazido para vocês, tem que ser feito um alerta, porque a comunidade brasileira está sofrendo muito aqui em Portugal em relação de algumas pessoas que estão querendo tirar vantagem sobre a gente. E o primeiro erro é se enganar com os números. Isso mesmo, pessoal. Quando a gente chega aqui, a gente fica deslumbrado, achando que tudo é muito barato e realmente o poder de compra é muito barato. Porém, enquanto você não tem um trabalho e você está gastando em reais, tudo se torna mais caro. Inclusive, a gente tem um relato de uma amiga nossa que veio para cá com um valor até alto e ela já gastou todo o dinheiro e agora ela está querendo voltar para o Brasil porque ficou desiludida. Porque no momento que chegou, achou que era tudo muito barato e não pensou que ela estava gastando em reais, porque até então ela não estava trabalhando. Então, tome cuidado com isso. E o segundo erro é falta de planejamento e adaptação. Nós costumamos dizer que uma planilha ou uma folha, ela aceita tudo que você colocar. Então, na hora de você fazer uma simulação, de você falar, eu vou gastar isso, eu vou gastar aquilo, geralmente é tudo mil maravilhas. Mas chega na hora da prática, galera, não é assim. E é aí que chega o erro 2. Muita gente chega na hora, os planos mudam, não é do jeito que você achou que seria e não consegue se adaptar. Não consegue se fazer um planejamento, cortar alguns gastos, utilizar o dinheiro de uma maneira mais eficaz ou até mesmo se adaptar, pegar um trabalho diferente do que está acostumado, pegar um trabalho que ganha um pouquinho mais ou talvez até se sacrifique um pouquinho mais. Então esse é um erro que está fazendo também muita galera voltar e muita galera ficar sem dinheiro nenhum, porque o plano é uma coisa, a prática é outra. E gente, é importante informar também o seguinte: imprevistos acontecem e mesmo que a gente tenha margem para imprevistos, eu sugiro a vocês que vocês tenham tudo anotado, porque querendo ou não, você faz uma compra ali, compra uma roupa aqui e no final você nem sabe quanto você gastou. Então, para você ter certeza se você está gastando muito do que você tinha planejado antes de sair do Brasil e chegou agora, você tem que ter, nem que seja, não tem, Camila, não tem um computador, anota num papel, numa caderneta, mas tenha os dados em fácil acesso para que vocês tenham uma decisão assertiva do que vocês estão fazendo. Terceiro erro, desespero e frustração. Achar um emprego ou achar uma moradia é muito importante, mas o desespero te faz cometer erros e te frustra lá na frente. Então, galera, esse desespero, o nosso cérebro meio que cria uma pegadinha, achando que a gente vai ficar sem trabalho ou sem casa, e aí a gente acaba tomando decisões erradas que nos faz voltar atrás depois. O que eu vejo em muitos relatos são pessoas que vão para aldeias ou para cidades bem distantes, no qual o transporte quase não tem, ou se tem é de hora em hora ou de tempos em tempos, e aí a pessoa está obrigada a comprar um veículo. E se você tem um parceiro e você trabalha em horário diferente, já são 2 veículos, 2 seguros, 2 despesas com gasolina e assim vai. E aí você acaba se colocando numa situação, será que eu fiz a escolha certa? Será que realmente ir para o interior foi uma escolha certa? Inclusive, galera, eu tenho uma perspectiva polêmica. Muita gente pode falar que eu estou enganado. É claro, eu não morei no interior para poder falar sobre isso, mas eu tenho uma forte ideia que o centro acaba saindo mais barato que o interior. Então deixa aqui nos comentários, o que você acha? Você pensa a mesma coisa? Outro ponto muito importante a dizer, se você prefere ir para o interior ou cidades mais afastadas, são a questão de emprego. Realmente,
Portugal tem emprego não, né? Trabalho em tudo quanto é lugar. Mas em lugares mais afastados existem um pouco de deficiência, porque a cidade é menor, o lugar é mais afastado e mesmo assim, na maioria das vezes você tem que achar em cidades vizinhas e aí o uso do veículo que é necessário. Inclusive tem um relato de um conhecido, na verdade nós conhecemos apenas pelo Facebook, e ele falou para mim que ele gasta por mês em média de 150 euros com gasolina. 150 euros, porque ele tem que dirigir em média 30 quilômetros para chegar até o trabalho dele. Então, aí você analisa, para e pensa, será que vale a pena? Além do fator primordial que é tempo, que a gente não consegue comprar, no caso, nós dois aqui, a gente tem um cartão andante e a gente paga cada um 40 euros. E a gente tem transporte em todos os lugares. O nosso psicológico é o que manda na nossa vida. E se ele não estiver bem alinhado, as frustrações vêm e os erros vêm. Então, tome muito cuidado com isso, galera. Então, presta atenção que esse próximo erro foi o que a gente caiu de cara nele. Quarto erro, e na minha opinião, o mais grave: confiar em pessoas. Aí você pode estar pensando desse outro lado, mas sério, gente, vocês saíram confiando na primeira pessoa que vocês viram? Calma que a gente vai te explicar e você vai entender. Logo quando chegamos, ficamos num período de 9 dias num Airbnb. Temos outros vídeos aqui no canal, mostramos para vocês como que foi, fizemos a correria de documentos logo bem rápido, e nos outros dias nós tiramos para procurar arrendamento e fazer algumas conexões, algumas amizades, que sempre é importante quando você chega em um novo país. Nesse meio tempo, encontramos diversos golpistas, diversas pessoas pedindo valores mínimos em locais extremamente bons, pessoas pedindo, por exemplo, 200 euros em T2. Tem umas coisas, isso pro centro do Porto, caso você não saiba, não existe, não tem como. Mas, meio a todos esses golpistas, a pessoas que encontramos, meio que podemos dizer que o golpista, alguns deles deixam transparecer que é golpe. Fica fácil. Fica fácil você saber. O problema mesmo, galera, é você confiar em uma pessoa que está se dizendo sua amiga, que está ali linda e pronta, predisposta para sempre te ajudar. Cuidado. E não se iluda. Se você acha que é brasileiro e já viu tudo aí no Brasil, aqui você vai ver coisa que você para e pensa, meu Deus, e eu achava que o brasileiro era esperto. No caso, essa pessoa, vamos falar de 3 pessoas aqui em específico. Vamos falar primeiro da primeira. Essa pessoa já estava aqui em Portugal 5 anos. Aliás, ela está aqui há 5 anos. E é imigrante. Logo de cara você cria meio que uma conexão. Até porque você vai conversando, aquela pessoa te conta algumas histórias, você fala, pô, fulano já passou pelo que eu tô passando agora e tal. E até então a pessoa se mostrou ser uma pessoa muito bacana. Chamou a gente para ir para uma festa no centro. Fomos com essa pessoa, até com uma festinha legal, nos divertimos, fizemos algumas outras amizades. Porém, essa pessoa nos apresentou para um casal durante essa festa, que falou pra gente que se sentiu meio mal com a nossa situação, porque estávamos procurando arrendamento, ainda não tínhamos conseguido, já estava próximo do período do Airbnb acabar e tal, e marcou com a gente de apresentar alguns contatos e nos levar em alguns lugares para nos ajudar. Até aí, beleza, aceitamos, falando, nossa, obrigado, né? Imigrantes, a gente sempre pensa, pô, a galera tá se compadecendo, a galera, pô, já passou o que eu passei e tá naquela coisa mesmo de ajudar. Só que não foi desse jeito. Então presta atenção para vocês verem como o lance de confiar pode ir muito além do que nós perdemos, porque até então conseguimos sacar antes que fosse tão tarde. No dia seguinte, uma só das pessoas do casal foi nos buscar, foi de carro, até então tranquilo, a outra pessoa estava trabalhando e vamos lá. E entramos no carro, falando, vamos ali, já tem uma casa para mostrar para vocês, tal. E até o momento, tudo normal, tudo tranquilo. Prestem bastante atenção para vocês entender que existe um esquema por trás de tudo isso. Olha que coisa louca. Então nós fomos.
Mas fomos, ficamos quase 40 minutos dentro do carro e essa pessoa levou a gente para um lugar muito, mas sério, gente, muito longe mesmo. E muito macabro. Gente, sério, parecia... É porque tava de dia, né? Era por volta da hora do almoço, né? Se eu não me engano. Acho que sim. E o lugar parecia uma cena de filme de terror. Sério. A estrada de areia, várias curvas, não tinha nada, só mato, e nunca chegava. Exatamente. E uma coisa importante falar, eu achei que eu ia ser vendido ou coisa pior, certo? Não tô zoando. Eu fiquei durante o período inteiro entrando no meu celular no Maps, ativando a localização, mandei a localização. Sério, gente, eu fiquei já meio naquela. Pô, pra onde que a gente tá? Não, calma, vai chegar, é logo ali. E nesse logo ali passou mais de 40 minutos, né? Bem mais de 40 minutos. E, gente, eu assisti filmes de terror o suficiente pra entender que aquela situação ali, no mínimo, tava muito estranha. Muito estranha. Esquisito. Mas, enfim, chegamos no local. Era uma casa, um T3. Só tinha o T3, quase não tinha vizinho. Aliás, tinha vizinho? Tinha, não sei se estava vivo, né? Mas tinha. Muito distante e muito macabro. Era como se fosse uma mistura de fazenda com... Não sei explicar. Aqui eles chamam de aldeia, né? Eu não sei se é aldeia, se é vila. Era muito esquisito. Muito esquisito mesmo. E por conta disso chegamos lá, era um T3. E essa pessoa apresentou como se ali fosse a casa dela. Sim. Eu já achei esquisito, até então no caminho inteiro, no dia anterior na festa, ninguém falou isso. E estava pedindo o valor de 200 euros pelo quarto. No caso seriam 3 quartos e no caso seriam 600 euros, né, para cada casal, seria dividido por 3 casais e tal. Essa pessoa inclusive estava falando com brasileiros que ainda estavam no Brasil, já prometendo os quartos daquela casa. Gente, e o pulo do gato desse esquema a gente vai te contar agora. Para vocês terem ideia, após tudo isso, não ficamos, óbvio, ficamos com muito medo daquele lugar. Era muito estranho, muito esquisito. Mas depois é só você fazer umas contas. 600 euros, certo? Eles pegariam nessa casa, com os 3 casais. Só que descobrimos que a casa não era deles. A casa era alugada, arrendada. E eles estavam fazendo um esquema de sublocação. E o pior, eles pagavam 120 euros por essa casa. E eles não moravam nessa casa. Olha que loucura! Depois de tudo isso, descobrimos ainda que eles repassavam dinheiro para a primeira pessoa que nos apresentou eles lá naquela festa. Lembra que a gente tinha falado? Então, gente, um puta esquema. Vá saber quantas casas essa galera faz essas coisas. Eles, no caso, nos mostraram outras casas, acabamos ficando com um quarto no centro, perdemos dinheiro, ficamos lá poucos dias, perdemos cerca de 120, não foi? 120 euros, e foi uma situação meio que desagradável. Não podemos explicar, claro, óbvio, todos os detalhes, nem expor ninguém aqui, mas precisamos deixar esse alerta, porque é muito complicado, gente, é muito complicado mesmo. Não podemos falar, claro, todos os detalhes por conta de o vídeo ficar muito longo, mas resumidamente descobrimos tudo isso sobre essas pessoas muito tempo depois, com pessoas que viram algum comentário nosso no Facebook, nos chamaram, mostraram prints horríveis mesmo. E outra, essas pessoas não devolviam os calções da galera que estava fazendo, que estavam dando os calções, depois via que era furada e queria meter o pé e não conseguia porque falava, eu não vou devolver, quer sair, saia, entendeu? Então, galera, eu já imagino quanta gente já não deve ter perdido muita grana só com esse esquema, só dessa galerinha, fora outras pessoas que tenho certeza que também devem fazer desse mesmo tipo de esquema. E esse erro 4, ele tá ligado ao erro 3, porque gera um desespero, te faz cometer erros e gerar logo após a frustração. Gente, porque às vezes você acha que você tá fechando um negócio da China, você tá se dando hiper mega bem, e não é desse jeito aqui não, galera. O lance de confiar em pessoas, claro, não estamos generalizando, tiveram sim pessoas que nos ajudaram aqui, até hoje nos ajudam, dão conselhos, dão dicas, sem querer nada em troca, nada mesmo.
mas tem que tomar cuidado. Tá num país novo, aqui em Portugal principalmente, sabes que entram muitos brasileiros, chega muita gente aqui e a pessoa já imagina, se a pessoa tá chegando, no mínimo ela tem uma reserva. Não são todos que vêm com reserva boa, mas no mínimo ela tem uma reserva, então ela vai querer tirar dinheiro de você, de mim, dela e de quem tiver, sem nenhuma dó. Então, tomem cuidado. Esse foi um vídeo de conscientização e de uma situação real que aconteceu conosco. E a gente está compartilhando com vocês para que vocês não cometam o mesmo erro. Exatamente, galera. Cuidado com o pagamento antecipado, cuidado com muitas outras coisas que pode te induzir, pessoas também que possam te induzir ao erro e você acabar aí, ó, que nem muitas pessoas que nós estamos conhecendo, falando para nós que vão voltar para o Brasil porque estão frustradas, estão decepcionadas com o país, mas o problema não é o país. Tenho que deixar claro, a culpa não é de Portugal, a culpa não é do local que você está, a culpa não é do governo, a culpa é das expectativas que a pessoa colocou aqui e da experiência que ela teve. Conheço muita gente que está aqui, chegou aqui há menos tempo que a gente e já se deu hiper mega bem, já está num emprego, não vou nem dizer trabalho, já está num emprego bom, ganhando acima da média. Então galera, cada um tem uma experiência, cada um tem uma formação, cada um tem um tipo de pessoa e o local que você está, a hora que você está, também vai contar muito na sua experiência aqui em Portugal. E se você chegou até esse momento do vídeo e acha que essa informação foi relevante para você, que ela pode ajudar outras pessoas, já compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha com seus amigos, porque como sempre eu digo, aqui informação é ouro e sobreviver na terra do Cabral não é fácil. Eu sou a Camila Zelinski. Eu sou o Marcelo Arievelo e vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.